Olá, povos, tudo bem? Nós vamos estar iniciando a leitura do livro de João. E como vocês perceberam, o livro de João, assim como Marcos, Lucas, eles não evidenciam o verdadeiro autor do livro. Só que os religiosos da época, do concílio, eles chegaram ao consenso de que foi o livro de João por algumas evidências. E está registrado em João 13, 23, 19, 26 e 20, versículo 2. Porque ele era conhecido como o discípulo amado. Então, se você olhar esses versículos, você vai ver que ele se refere a ele mesmo como o discípulo amado. Aquilo que ele se identificou como um ponto de identificação de João. E a gente vê isso também em outros evangelhos, que ele também, quando se referia a João, ele se referia dessa forma, como um discípulo amado. Filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também apóstolo, primo de Jesus, por alguns estudiosos, né? E 90% desse livro ele é distinto dos outros evangelhos. Ele não quer narrar a história de Jesus, os feitos de Jesus. Ele vai narrar Jesus de alguma forma, evidenciando outros aspectos, né? E ele foi o último evangelho a ser escrito, já há 60 anos depois de Cristo, já praticamente na sua velhice, né? E ele é 90% distinto dos outros evangelhos. Eu separei algumas coisas aqui, tanto a cerimônia de lava-pés, que está dentro do discurso do cenáculo, as instruções que Jesus deu aos seus discípulos sobre o Consolador que ele enviaria a eles. Ele também vai narrar a oração sacerdotal, vai falar também sobre a restauração de Pedro no capítulo 21, a pesca milagrosa. Então, todos e outros mais, né, assuntos que só João registra. E João, ele fez parte do ciclo mais íntimo de Jesus. E a gente tem algumas referências disso, tanto na transfiguração, onde Jesus ele se manifesta somente para os 3 discípulos que acompanhavam ele, né? João, ele está dentro desse ciclo mais íntimo de Jesus. A filha de Jairo também, quando Jesus leva eles para mostrar a ressurreição dela, somente João e mais 2 estavam junto com ele, o jardim do Getsêmani. Então, João também ele foi o único que participou até o final da crucificação. Então, ele está dentro desse lugar mais íntimo com Jesus e também está participando das coisas mais interessantes, mais marcantes que Jesus fez com eles, né? E ele se transformou, João, em um dos líderes mais importantes da igreja. Em Gálatas 2:9 vai registrar esse fato. Então esse é uma das coisas que a gente tem de João, algumas referências dele, sobre o livro também. E a gente passa a enxergar também que o livro de João ele é um livro universal, ou seja, ele não foi escrito somente para um tipo de pessoas, ele foi escrito tanto para os gentios quanto para os judeus. E ele hoje é um dos livros mais lidos do mundo, mais impresso, né? A fim de quando ocorrem as grandes pontos de evangelismo, o livro de João é o mais utilizado. E o propósito de João é revelar Jesus como filho de Deus, que está lá em João 20, do 30 ao 31. Queria ler aqui, deixa eu separar. Isso aqui é importante. Qual era o objetivo, né? Está escrito aqui. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo,
tenham vida em seu nome. Ou seja, o livro de João tem duas finalidades: revelar Jesus, o Cristo, como Filho de Deus, e também como um livro evangelístico, para que todos aqueles que creem no que está escrito no livro, creiam que Jesus é o Salvador, né, de todo aquele que crê. Então, o João ele tem essas duas funcionalidades, esses dois propósitos. O propósito de evangelístico e provar que Jesus é o Filho de Deus. E também, na época, João escreve também para ir contra toda uma seita que estava se criando naquele tempo, do gnosticismo ou docetismo, que fala que não acreditava, eles acreditavam que a matéria em si era má. Então, Jesus encarnado não poderia ser o Cristo. E estava se criando isso, e o João escreve também com essa finalidade, de provar que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, por algumas expressões que ele mesmo relata no escrito. Então, qual é o esboço do livro, né? Então, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, ele vai mostrar pra gente a encarnação do Filho, de qual é a sua origem, né? E ele fala aqui nessa tese que ele existe desde a fundação do mundo. Ou seja, sem fundamento, não. Jesus mesmo falou em muitas palavras suas durante o seu ministério que ele era antes de Abraão. Ele usou algumas palavras que garantem essa tese como verdadeira. Então, o ministério público, a segunda parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, é onde Jesus vai realizar, onde João vai relatar os milagres que Jesus fez, os 7 milagres que Jesus fez, até o capítulo 11. Do 13 ao 17, vai relatar a orientação de Jesus ao seu discípulo, ou seja, o discurso do cenáculo, onde ele vai trazer os pontos de orientação aos seus discípulos. E dentro disso, ele tá o que eu falei lá na introdução, sobre algumas mensagens importantes que ele fez, que só João relata também. E, por último, do 18 ao 21, a gente vai ver a crucificação e a ressurreição de Jesus, do capítulo 18 ao 21. Então, dentro disso, João escolhe 7 milagres e 7 afirmações de Jesus, fala sobre ele mesmo. E aí, eu anotei aqui quais são esses 7 milagres que Jesus fez. A água e vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Alguns desses milagres foram até para ir contra a religião da época, né? Sobre aquilo que eles acreditavam ser corretos. Então, e a fim também de provar que Jesus é o Filho, porque esses milagres eles vão alguns deles ir contra a religião da época. Então todos os religiosos acreditavam, por um exemplo também disso é a ressurreição de Lázaro no 4º dia, provando que a teologia deles estava totalmente errada. Ou seja, Jesus mostrando para eles: ou vocês provam que eu sou, ou vocês dizem que eu sou Filho de Deus, ou a teologia de vocês está errada. Porque na teologia deles, uma pessoa poderia ressuscitar até o 3º dia por algum profeta, algum homem de Deus. Ou seja, Jesus realiza a ressurreição de Lázaro no 4º dia para ir contra essa teologia deles mesmo, provando que ele é o Filho de Deus para eles também. E esses 7 milagres eles são para mostrar o que Jesus faz, né? Mas também ele fala da expressão de Jesus como eu sou. E essa expressão é muito interessante, porque onde que a gente vê essa expressão? Somente lá no Velho Testamento, onde o próprio Deus se encontra com Moisés
Moisés discursa com Deus ali, e aí, aonde a gente vê essa expressão, primeira vez na Bíblia, é lá em Êxodo 3, falar sobre isso. Onde Deus ele fala assim, eu sou o que sou. O homem não é o que é, porque o homem nasce do pó e do pó ele retorna. Por isso que essa expressão é tão forte naquela época e até hoje, né? E aí, próprio contexto ali mostra pra gente como que a eternidade de Deus, ela é algo concreto, né? Tanto que ele mostra na disputa lá contra os magos de Faraó, Deus faz com que o cajado de Moisés vire uma serpente e a serpente engole todas elas. Só que a serpente, ela volta a ser o cajado novamente. Ou seja, mais um exemplo de que o homem não é o que é. Só Deus pode ser o que é. Porque o homem volta para o pó e ele também mostra isso pra gente, que a serpente, mesmo que se engolindo as outras serpentes, ela volta a ser o que era. Então, só Deus é imutável, né? Não muda de forma. E aí, onde Jesus, João vai relatar as palavras que Jesus usou, eu sou. E aí a gente vê a primeira vez lá em João 6, que fala, eu sou o pão da vida. João 8, eu sou a luz do mundo. João 10, eu sou a porta das ovelhas. João 10 também, eu sou o bom pastor. João capítulo 11 vai falar sobre eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14. E eu sou a videira verdadeira. João 15. E a gente vê aqui Jesus revelando quem ele é pelas suas palavras dele mesmo. O eu sou de Deus, né? Quem ele é de verdade. E fechando essa introdução, a gente vê que João ele está escrevendo para provar que só Jesus é o caminho para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu fecho com isso. Boa leitura, pessoal. Um abraço para vocês.